Estamos no ar com o Fato Econômico, a economia além da conjuntura, edição de hoje, terça-feira, dia 17 de dezembro de 2024. Eu sou Moisés Cristiano, comigo Lucas Piva, André da Silva Pereira. Hoje nós temos um assunto especial para falar, que é a ata do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, divulgou então essa ata que mostra os motivos que fizeram com que o Copom fizesse com que a taxa básica de juros chegasse aos atuais 12,25%. Semana passada, então, o comitê decidiu aumentar a taxa de juros em 1% e veio em linha em que o mercado financeiro queria que acontecesse. Mas hoje nós vamos começar com outro assunto, que é o dólar, porque hoje nós tivemos um aumento expressivo do dólar. Mais uma vez, o dólar chegou em na série histórica no maior patamar possível, chegou em 6,21. Então, eu gostaria de te convidar, Lucas, para falar para a gente o que aconteceu com o dólar hoje, como é que está aí o fechamento, para a gente introduzir o assunto, porque um dos motivos pelos quais o Copom está dizendo que a taxa básica de juros vai aumentar é o dólar também. E os outros dois motivos, o ajuste fiscal do governo e a outra coisa é a inflação alta. E aí, Lucas? Muito boa tarde, pessoal. Então, entrando diretamente aqui, hoje, falando sobre o dólar, né, foi um assunto que repercutiu bastante no mercado em função da disparada que teve aí, né? Agora, só para atualizar, são 17 horas e 39 minutos e o dólar está girando em torno dos 6,10, tá? Até com uma leve queda. O que aconteceu hoje, então, pessoal? Estava acompanhando aqui no mercado e próximo ao horário do meio-dia, deu um boom ali na cotação do dólar, onde que ele chegou a ultrapassar aí os 6,20, né, passando das máximas históricas até hoje. Né? Então, nesse momento foi que o Banco Central entrou atuando, né, e fazendo a venda de contratos futuros, né, do dólar, e pelo que a gente tem de registros aqui, o Banco Central ele chegou a fazer uma venda de mais de 2 bilhões de dólares para conseguir conter essa disparada, né, essa alta. Então, até estava acompanhando uma reportagem aqui que foi feito um compilado aí desde a quinta-feira da semana passada, que as vendas em leilões extraordinários do Banco Central, no caso, como ocorreu hoje, aí chegaram a somar mais de 12,75 bilhões de dólares, né? Então, tudo isso ele está gerando em torno daquela desconfiança do mercado, né, com relação não somente às próprias contas, né, do governo, mas, enfim, em torno de todas as falas que vêm acontecendo aí de ministros, do próprio presidente, né, que ele fez um pronunciamento, se eu não estiver enganado foi hoje mesmo, que ele fez esse pronunciamento dizendo que ele estava comprometido com a questão das contas públicas, né, e que o mercado que estava fazendo uma tempestade num copo d'água, né, especulando em cima da própria economia brasileira, e fazendo com que a moeda acabasse disparando aí a taxa de câmbio. E também a gente tem uma questão aí ligada à própria confiança econômica por parte das economias externas, né, e também toda aquela questão dos dados que está girando hoje de inflação e a própria taxa Selic, né, que hoje, segundo a afirmação do nosso presidente, ele disse que o Banco Central, o Comitê de Política Monetária, estava fora não é essa expressão, né, mas tipo, fora de si a avaliação do Banco Central de aumentar a taxa nos níveis que estão hoje, né, que não estaria condizente de acordo com a avaliação dele. Que é isso que estaria prejudicando a economia brasileira e não o fato das contas públicas, que, na verdade, pela minha análise particular, sim, é o que está pesando mais e o que está causando problemas para a nossa economia. Né? Mas essa é a minha análise particular, né? Acredito que, como economistas, vocês também têm uma avaliação a respeito desse quesito. Moisés. Bom, uma das coisas que vai ajudar a gente a fazer uma análise, né, ponderada sobre o assunto é que saiu hoje, então, a ata do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, explicando o porquê, então, desse aumento da taxa básica de juros. O André vai trazer algum resumo e os destaques, então, da ata, André. Então, vamos lá, Moisés e Lucas. Foi liberado, então, hoje a ata do Copom, né? E eu anotei alguns destaques. O primeiro, com relação à conjuntura econômica internacional, né?
E ele vem lá no tópico 1, do item A, tópico 1, ele já vem dizendo exatamente isso, que o ambiente externo permanece desafiador em função da conjuntura dos Estados Unidos, que tem como preocupação o ritmo da desaceleração e da desinflação lá americana, e qual vai ser a postura do Fed para as próximas decisões de taxa de juros, que está para ocorrer agora, essa semana que vem, né? Essa semana, inclusive. Tá? O segundo ponto que me chama a atenção ali no tópico de economia internacional é ainda a questão dos conflitos internacionais. Brasil com Venezuela, China com Taiwan, Ucrânia com Rússia, Israel com a Síria, com o Hezbollah e o Hamas. E qual é o efeito que isso vai trazer para o preço das commodities? Mesmo com a China afirmando que vai injetar dinheiro na economia para fazer com que a economia chinesa cresça 5% no próximo ano. Então, tem um certo impacto positivo com relação a commodities. A preocupação internacional é com relação ao petróleo. Só que tem trabalhos que já estão indicando que o primeiro semestre vai levar a um patamar tranquilo, podemos dizer assim, no comportamento da cotação do petróleo tipo Brent, talvez subindo só no segundo semestre por volta de 2 pontos percentuais a cotação desse petróleo. No âmbito interno, né, o que vem enfatizando em vários parágrafos, tanto no tópico A quanto no B e no C, a análise da conjuntura brasileira. Né? No tópico A, item 13, ele fala o seguinte: em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho seguem apresentando dinamismo. Tá? Ou seja, o mercado de trabalho está ativo, aí a atividade econômica com PIB de aproximadamente 3,5% também está ativo, isso está pressionando o consumo, né? E esse consumo está pressionando esse ato do produto que começou a ser discutido agora entre aquilo que a gente pode produzir, pode ofertar para o mercado e aquilo que realmente a gente consegue fazer sem gerar atritos e respingos na economia. No item B, tópico 6, né, ele diz o seguinte: a conjunção de um mercado de trabalho robusto, né, então uma taxa de desemprego por volta de 6,8%, política fiscal expansionista, ou seja, o governo gastando, incentivando o consumo, e vigor nas concessões de crédito amplo, né, ou seja, o Estado oferecendo crédito para que tenha um suporte no consumo e, consequentemente, aumente a demanda agregada, que é o que também fala a ata do Copom. Né? Isso leva a um ritmo do crescimento do consumo das famílias e da formação bruta de capital fixo, que indica uma demanda interna crescente em ritmo bastante intenso, apesar da política monetária contracionista. Ou seja, o Banco Central sobe os juros, mesmo subindo os juros, você não está conseguindo impactar PIB, crescimento do mercado de trabalho e crescimento, principalmente, do preço do setor de serviços. E no tópico 12 do item B, ele diz exatamente o seguinte, assim: o cenário de inflação de curto prazo está piorando, o preço dos alimentos estão se elevando, né? E ele enfatiza, inclusive, nessa frase, dizendo o seguinte, que existe uma elevação e uma pressão sobre o preço das carnes que afetam não só a inflação, mas também afeta a questão do ciclo do boi. Né? Aquela questão que o Brasil está exportando mais, esse descompasso de demanda e oferta e a demanda aquecida no Brasil, né? Por os fatores que a gente já sabe, estão pressionando, então, a alta da carne. Então, são aqueles fatores que a gente já sabe. Né? Mercado de trabalho aquecido, setor de serviços pressionado, e aí os preços estão subindo, o câmbio pressionado, né? Muito também por causa dessa questão do endividamento da dívida e do pacote fiscal, ou medidas econômicas que não são de forma implementadas de forma concreta no Congresso, e isso está tendo um certo impacto também nas outras variáveis econômicas. Né? Moisés. Bom, então é o que a gente percebe, né? Fazendo um resumo, é isso que está acontecendo. O Banco Central decidiu aumentar a taxa básica de juros, sinalizou que vão ter outros aumentos ainda. Até março de 2025, a expectativa é que a taxa chegue em 14,5% e explicou os motivos, né? Nós temos aí a pressão do câmbio, a pressão do aumento da demanda estimulada pelo consumo
e também o aumento das contas públicas no negativo, né? Então, isso tudo está fazendo com que a gente tenha uma inflação bastante forte. E a gente, então, tem como uma forma de combater a inflação a política monetária através do aumento da taxa básica de juros. Eu gostaria de trazer para vocês... Diga. Só fazendo uma correção aqui da minha fala de antes a respeito dos horários, onde que o dólar bateu as máximas históricas aí, foi próximo ao meio-dia, ele estava girando em torno aí de 6,18 e próximo às 3 e pouco da tarde também ele chegou aí aos 6,18, 6,19, tá? Perdoe te interromper, mas só para fazer essa correção aqui. Ok, não tem problema, é isso aí, é válida a correção. Então, só para a gente ter uma ideia, eu trouxe aqui essa tabela, né, que está inclusive na ata do Copom, que é a projeção de inflação no cenário de referência, né? Então, a variação do IPCA acumulada em 4 trimestres, e uma das expressões que o comitê utilizou é o descolamento da meta, ou seja, a meta é 3% em 2019, em 2024, e veja só, IPCA 4,9% em 24, 4,5% em 2025, e no segundo trimestre de 2026, 4%. No IPCA livre e no administrado também a gente vê um descolamento da meta, que é 3% a meta central de inflação para esses anos. Então, é o que a gente percebe. Aumento, então, das expectativas de inflação, e por isso que o Copom decidiu aumentar a taxa básica de juros agora, né, segundo explicou na ata, e vai continuar aumentando a expectativa de mais 2 pontos percentuais ainda até março de 2025. Eu acho que ficou bem explicado, então, né, os motivos pelos quais a gente tem aí uma taxa de juros alta, considerada alta. A gente sabe que taxa básica de juros alta tem também, né, muitas implicações na economia, por isso que os agentes econômicos, o setor produtivo, né, tem realmente reclamado, só que os juros estão aumentando porque tem motivos por trás que são possíveis de segurar, que são possíveis de administrar, mas que, pelo menos o mercado tem percebido que essa administração está falhando neste momento. Tem mais alguma coisa para você? Só fazendo uma consideração bem breve aqui, né, com relação a toda essa questão de taxa de câmbio elevada, juros elevados, inflação disparando, em meio a tudo isso, a gente tem um PIB que está um pouquinho mais alto do que o esperado também, porém, né, um ponto positivo não contrapõe a balança em todos os outros negativos que a gente tem. Então, perspectivas para 2025 aí são bem desafiadoras. Eu já havia comentado isso aqui em alguns outros programas que a gente gravou, principalmente aí para as empresas, tá, importadores que dependem da taxa de câmbio para formar o custo e o preço de venda dos seus produtos, repercutindo diretamente isso aí no bolso do consumidor que vai lá adquirir o seu produto na prateleira seja do supermercado, da loja, enfim. Então, fica uma dica, né, financeira aí para as empresas tomarem cuidado com relação aos seus custos para o ano que vem também, se planejarem de uma forma antecipada, né, fazendo suas projeções e tomarem bastante cuidado aí com os movimentos que o mercado vai estar tomando aí no primeiro e segundo trimestre, principalmente de 2025, para saber que decisões tomarem aí para a sequência do ano. Certo? Tá certo. André. Só um adendo rápido, né? Eu li uma reportagem, não chegou a ser uma reportagem, mas um tweet no X, que dizia o seguinte dessa pessoa: o brasileiro não come dólar, né? Ela estava enfatizando que o brasileiro não come dólar. Aí veio uma pessoa respondeu embaixo: o problema, você não come dólar, mas você come trigo. O trigo é cotado em dólar. Você anda de carro, a gasolina é cotada em dólar. Você come farelo de soja, óleo de soja. Esse produto também é cotado em dólar. Então, você acaba comendo dólar indiretamente, né? Então, essa subida do dólar, do câmbio, né, podemos dizer assim, vai ter um certo impacto no bolso do consumidor, e esperemos que o governo tenha uma medida concreta e robusta para dar uma acalmada no mercado, e não adianta só culpar o pessoal da Faria Lima ali, né? Tem que fazer a tarefa de casa. Moisés. Só lembrando que esse impacto não é nem indireto, né? Ele é um impacto direto nos custos. Moisés, vamos lá.
Tá certo, então. Ficamos por aqui com mais uma edição do Fato Econômico, a economia além da conjuntura. Voltamos amanhã. Um abraço e até mais.